crianças, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Ontem nós tivemos o início de uma história muito interessante sobre um homem paralítico e hoje nós vamos continuar essa história. Eu estou muito animada para continuar essa história com vocês, mas antes da gente começar essa história, vamos ler o nosso texto para memorizarmos essa semana, que é o texto de Mateus 9:2, que diz assim: Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Tenha um bom ânimo, filho. Os seus pecados estão perdoados. Vamos ler novamente? Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Tenha bom ânimo, filho. Os seus pecados estão perdoados. Olha só que lindo. Então, vamos à história de hoje. A gente viu que ontem tinha uma grande multidão na casa da sogra de Pedro, então não conseguiram entrar e eles tiveram a ideia de colocar o paralítico no telhado. Vocês já subiram em um telhado? Vocês acham que é muito fácil ou muito difícil de andar num telhado hoje em dia? Olha, eu acho um pouco difícil. Eu já subi no telhado algumas vezes e acho um pouco complicado. E eu tenho um pouco de medo das telhas quebrarem e eu cair lá embaixo. E vocês acham difícil ou fácil? Só que, naquela época, os telhados eram retos. Então era muito mais fácil do que hoje em dia que os telhados são assim, não é? Então é muito mais fácil. E naquela época, como os telhados eram retos, ficava mais fácil das pessoas subirem no telhado. E eles tiveram essa ideia. Pegaram o paralítico, colocaram ele nos ombros e foram levando ele até o fundo da casa. E no fundo da casa, eles subiram, colocaram o paralítico lá no telhado e subiram junto. E ficaram os três em cima do telhado, lá até abrir um buraco entre as telhas. Eles conseguiram abrir um buraco entre as telhas que passasse uma pessoa. E aí, assim que eles abriram esse espaço, começaram a descer o paralítico. E do nada, Jesus estava pregando. E aí, do nada, começou a descer uma pessoa lá de cima, assim, e descendo, até que ficou aos pés de Jesus. E Jesus olhou assim, olhou. E as pessoas ficaram, nossa, como assim? Tem uma pessoa descendo do telhado. Todo mundo. E aí, por conta dessa coisa inesperada, abriram um espaço para aquele homem. Porque eles ficaram curiosos para ver o que iria acontecer. E eles abriram esse espaço. E aí Jesus olhou. Vocês acham que Jesus ficou irritado? Vocês acham que Jesus ficou incomodado com aquele homem que apareceu do nada? Não. Jesus já conhecia aquele paralítico. Ele já conhecia o coração dele. E aí ele estava ansioso para conhecê-lo pessoalmente. E assim que ele chegou, ele ficou super contente. Ele ficou feliz daquele homem ter chegado até ele. E aí, Jesus estava ansioso para ajudá-lo. Mas aquele homem, ele tinha dois problemas. Não era só o problema físico, mas um problema espiritual. Ele carregava muitos pesos de muitos pecados em sua vida. E aí ele ficou... Por isso que ele era tão triste, por isso que ele era tão amargurado com a vida. E aí Jesus olhou para ele e, conhecendo o seu coração, olhou para ele e disse: Filho, os seus pecados estão perdoados. Aquele homem, imediatamente, quando ouviu aquelas palavras, sentiu uma leveza em seus ombros. Os seus pecados haviam sido perdoados, então aquele peso que ele carregava foi para longe imediatamente. Assim, ele ficou tão feliz, tão feliz. Haviam vários fariseus no meio daquela multidão. E, aparentemente, eles estavam ali para ouvir a Jesus. Só que, na verdade, no seu coração, eles estavam cheios de maldade. E aí, eles olhavam assim, olhavam e falaram: Como assim? Como assim? Quem ele acha que é para perdoar os pecados de alguém? Por acaso ele acha que é Deus para sair perdoando os pecados das pessoas?
Aí Jesus olhou para eles, sabendo que eles estavam com maldade no coração. Ele disse: Eu tenho o poder de perdoar pecados. E você acha que é mais fácil falar a alguém: seus pecados estão perdoados? Ou levanta e anda? E aí eles ficaram quietos, porque é lógico que é muito mais difícil você curar uma pessoa do que dizer a ela que você a perdoa. Independente de ser algo que ela te fez ou pecados da vida. E aí aquele homem, ele olhou para Jesus assim e Jesus falou: pois eu digo, levanta e anda. E ele imediatamente se levantou da sua maca. E ele ficou de pé e ele ficou curado. E ele pegou suas coisas e seus amigos que estavam lá em cima da casa ficaram maravilhados, pulando de alegria e louvando a Deus por aquele lindo milagre que havia acontecido na vida dele e as pessoas haviam presenciado. Então ele pegou suas coisas, levantou e andou. E amanhã nós vamos saber o que aconteceu depois disso. Será que ele foi para casa dele? Será que ele fingiu que nada tinha acontecido, começou a viver a vida dele? Ou será que ele começou a pregar, começou a louvar a Deus, começou a ensinar para as pessoas sobre Jesus? Isso a gente vai saber só amanhã, tá bom? Então, até amanhã. Eu acho que a tia Raquel vai estar aqui com vocês novamente e ela que vai continuar essa história com vocês, tá bom? Tchauzinho!